Testemunha de Jeová? Ah, já ouvi falar já de vocês. É. Você é de qual? Eu sou católico. Ah, sim, católico. Também já ouviram falar? Muito. Já, né? Lógico, já. Sim. Você sabe que hoje eu estava conversando um pouquinho aí com o pessoal no bairro. Desculpa, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ricardo, qual que é o seu nome? Deusa. Deusa? Gorete. É Gorete? Gorete. Gorete. Eu estou conversando um pouquinho hoje com as pessoas sobre a própria Bíblia mesmo, né? Porque às vezes a gente repara que no mundo existem muitas religiões, né? Hoje eu estava fazendo uma pesquisa, acho que mais ou menos 10 mil religiões se dizem cristãs, dizem acreditar na Bíblia. Se você for nas denominações evangélicas, nos mormons, nos adventistas, todos eles pegam a Bíblia na mão, dizem acredita nesse livro e abrem os versículos bíblicos e justificam a sua fé. Então o adventista, se você conversa com ele, ele te mostra de uma maneira muito clara o sábado, né? Os mormons também usam a Bíblia para justificar. Até os próprios espíritas usam, né? Eles pegam os evangelhos e evangelho segundo o espiritismo, quer dizer, acreditam no evangelho, mas a forma de interpretar vocês estão errados, e a forma é essa. Então hoje existem muitas religiões mesmo, né? Só que existe um ponto comum entre todas elas. Não sei se vocês sabem qual é. É que nenhuma dessas religiões estudou como a Bíblia foi formada. Então quando a gente pega ela na mão e diz eu acredito, só que eles nunca estudaram. Bom, mas esses livros que estão na Bíblia hoje, eles não caíram do céu, né? Pronto a Bíblia, né? Alguém montou essa Bíblia pra gente. E quando você pergunta para essas religiões, mas quem fez isso? Quem foram os responsáveis por montar a Bíblia da forma que a gente tem hoje? Porque isso daqui tem que ter vindo de Deus, né? Senão a gente está perdendo nosso tempo por uma obra de homens, né? Vocês saberiam dizer quem foi que fez essa montagem da Bíblia? A Bíblia ela foi escrita por 66 homens, né? E a própria Bíblia ela já tem as pessoas que escreveram, por exemplo, o livro de Gênesis foi Moisés, né? O Êxodo, né? Então todos já tem, né, os personagens que foram escritos na época que foi escrito, né? Onde eles estavam, como foi escrito. Então todos eles, Lucas, Mateus, foi todas as pessoas que escreveram a Bíblia, mas Deus ia colocando ali o pensamento que eles queriam que eles escrevessem, né? Através do Espírito Santo, né? Que é a força, né, de Deus, para que eles escrevessem a Bíblia. Já sabe, dona Gorete, existiu, nessa época que foram escritos os evangelhos, toda a Bíblia, o Novo Testamento, esses livros, muitos outros livros foram escritos, né? Hoje se sabe, né, por causa dessa arqueologia, por causa de estudos, né, dos historiadores, hoje se sabe que existiam muitos e muitos livros além do que a gente tem aqui na Bíblia, no Novo Testamento, né? Existia, por exemplo, o Pastor de Hermas, Epístola de Barnabás, Evangelho de Judas, de Tomé, Evangelho de Maria. Existiam muitos livros, escritos todos na mesma época aqui do Novo Testamento. Então, quem fez essa montagem pra gente, que a gente tem hoje, foi a Igreja Católica. Então, o que aconteceu? Antigamente, existiam todos os livros separados, né? Não existia uma Bíblia montada. Então existia lá, eu olhava um papiro, um rolo, estava lá, Evangelho de tal pessoa, Evangelho de tal pessoa. E estava tudo separado isso daí. E foi uma briga muito grande durante muitos séculos, para que a igreja conseguisse discernir por meio do Espírito quais são os livros que deviam estar aqui e quais não deveriam. Inclusive existe um livro muito famoso que é chamado a Ultra Bíblia, né? Que eles juntam todos os livros daquela época e que a igreja rejeitou e disse, bom, esses livros não são inspirados, esses livros cristãos não devem acreditar. Então a igreja levou muitos séculos para fazer isso daí. Então quando a igreja ia pregar, ia falar sobre Jesus, sobre a fé do cristão, eles faziam isso sem ter a Bíblia na mão. Porque imagina, né, como é que naquela época, no ano 100 anos depois que Jesus veio trazer a mensagem, eles não tinham como chegar para conversar igual a gente aqui. Bom, vamos ver Atos, Romanos e abrir uma Bíblia. Mal e mal sabiam escrever, não existia imprensa, não existia gráfica.
Não existia nada disso, então por que eles conseguiam fazer essa obra e pregar sem a Bíblia? Porque Jesus deu uma ordem. Jesus olhou para aqueles e falou, essa obra vocês vão fazer. Envio vocês. Então eles tinham poder. Eles têm poder para fazer essa obra. E tem poder, inclusive, para discernir quais livros iam estar aqui na Bíblia. Então, quando as religiões hoje pregam e esquecem que, como a Bíblia foi montada, elas cometem um grande engano. Porque aí a gente começa a fazer obra de homens, né? A gente abre a Bíblia, fala, eu acredito, mas eu não sei de onde ela veio, no fundo, e começa a interpretar o texto da minha maneira. De cada grupo religioso começa a interpretar a sua maneira a Bíblia. E aí a gente cria essa confusão enorme de religiões que existem no mundo hoje. Quando o que a gente teria que entender como cristão é que se uma igreja, por meio do Espírito Santo, teve o poder de decidir quais livros estariam aqui, o mesmo Espírito ensina essa igreja a interpretar o que está aqui. Só que é claro que existe apostasia. É claro que existem problemas dentro da igreja, pessoas que querem fazer uma coisa, fazer outra, mas Jesus deu uma promessa para a gente. Que essa verdade, que a igreja ela nunca sucumbiria, né? Que as portas do inferno nunca venceriam a igreja que ele iniciou. Que os apóstolos e discípulos deles começaram. Eu queria só ler um texto para vocês aqui. É um texto que fala sobre a igreja. Deixa eu ver onde que ele está. Está aqui em 1 Timóteo 3,15, olha. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler esse texto. Com certeza. Já tiveram? Não lembro o que diz, mas com certeza já lembro. Já leram, né? Tá chovendo. Puxa vida. Diz assim, olha. 1 Timóteo 3,15, tá? Se eu me atrasar, você saberá como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. O que está dizendo aqui em Timóteo é o seguinte, a igreja é a coluna e é o lugar onde sustenta a verdade sobre Jesus na terra. Então, às vezes a gente acha que a igreja não sabe interpretar, ou que a igreja está fazendo coisa errada, só que a Bíblia afirma que a coluna e onde sustenta a verdade de Cristo na terra é a igreja. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Eu sei que às vezes muitas dúvidas aparecem, mas se a igreja é que decidiu a Bíblia, se a igreja é de Cristo, por que faz isso, por que faz aquilo? Esse é um outro assunto, que aí a gente pode conversar detalhe por detalhe, mas o mais importante é que a gente entenda primeiro que essa igreja foi apoiada pelo Espírito Santo. Essa igreja decidiu os livros da Bíblia. E às vezes a gente não concordar com alguns pontos é um outro assunto. Aí a gente precisa, peraí, será que eu ouvi besteira então? Deixa eu ouvir o lado da igreja. Alguma vez eu já entrei lá dentro e falei, bom, se essa igreja montou a Bíblia de Cristo, deixa eu ver o que ela fala então sobre esses assuntos. Deixa eu pesquisar, porque isso é a minha vida que vai em jogo. Será que a gente já fez isso alguma vez ou a gente ouviu só o que está lá fora, pegou para a nossa vida e nunca foi ouvir da igreja que montou a Bíblia o que ela diz? E a gente também faz a mesma coisa. E, com certeza você deve já ter falado outras coisas sobre testemunhos de Jeová. Inclusive as pessoas até costumam dizer que a gente é uma seita, né? Mas a gente faz muitas pesquisas e nós, antes de chegar ao batismo, da gente se batizar, fazer mudança na nossa vida, a gente faz muitas pesquisas para que a gente saber que aquilo que a gente está seguindo é a verdade. Você gosta de fazer pesquisa? Eu poderia deixar uma publicação para você pesquisar quem somos Claro nós? que pode, claro que então, pode. Vou deixar para você. Depois você, porque é que nem eu falei para vocês, né? Às vezes falam muitas coisas. É outra. Essa aqui, essa é do mês de setembro já. Certo. Essa vem falando assim, ó. Quem são as testemunhas de Jeová? No que elas acreditam, né? Como é financiada essa obra? Tá. Né? Então essa revista vai falar tudo isso, ó. Quem são, né? No que acreditam, que tipo de pessoas nós somos, né? E olha, como a nossa obra é financiada e por que nós fazemos esse trabalho de casa em casa. Legal. Então, e tem a despertar aqui dentro, que hoje elas estão vindo bem fininha, que vai falar um conceito equilibrado sobre o dinheiro. Legal. Né? Nós estamos numa crise financeira. Está na crise, né? É verdade. Então, essa revista para setembro,
Ela fala bastante sobre isso. Vou deixar para você fazer uma pesquisa. Você gosta de fazer pesquisa? Gosto, sim. Tá bom? Sim. Tá bom. E eu posso deixar um com vocês? Pode. Eu também pesquiso bastante. Esse arquivo é um arquivo pessoal meu, tá? E aqui é uma pergunta. Você sabia? Então são algumas coisas que eu refleti muito, né? Pesquisei muito dentro da igreja e que poucas pessoas no mundo às vezes sabem disso daqui. Então é um arquivo que pergunta item por item, você sabia? E os fatos históricos, essas verdades, né? Eu queria deixar com vocês. Tá bom, tá bom. Eu Qual vou que guardar é? aqui, essa aqui, ó. Tá. Aí nós também hoje, a gente tem o nosso